É uma alegria ter você aqui comigo agora, para nós participarmos desse momento com Deus. Um momento de reflexão da palavra de Deus, onde o Senhor, na sua bondade, pode alcançar a sua vida através da sua palavra, trazendo renovo, restauração, edificação para a sua vida. Vamos ler a palavra de Deus. Eu quero ler junto com você uma palavra que está no livro do Gênesis, no capítulo de número 21, e diz o seguinte, no versículo de número 14. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu, andando errante pelo deserto de Berseba. Todos nós conhecemos muito bem a história de Abraão, de Sara e também de Agar. Nós já sabemos que Deus havia feito uma promessa para Abraão de lhe dar um filho. Porém, Sarai, ou Sara, ela era estéril, e já em idade avançada, Abraão também, então era impossível, aos olhos deles, aos olhos humanos, que eles tivessem um filho. Mas havia uma promessa. E Sara precipitou-se e preparou toda uma situação envolvendo Agar, que era sua escrava egípcia, para que ela se deitasse com Abraão e dali ela gerasse um filho e então, segundo o costume daquele tempo, Sara tomaria nas mãos aquela criança quando ela nascesse e ele se tornaria então o seu filho. O que acontece? Logo depois que Agar engravidou, ela começou a se sentir melhor do que Sara, começou a humilhar a Sara. E a Bíblia vai dizer para nós que ela precisou fugir de Sara, porque Sara começou a ficar com tanta dificuldade de relacionar-se com Agar, que ficou impossível elas ficarem na mesma casa. Agar fugiu. Houve todo um processo, Agar teve um encontro com um anjo, e enquanto fugia, recebeu uma ordem de Deus que voltasse, e ela voltou para a casa de Abraão. Passado alguns dias, alguns meses, nasceu Ismael. E ali a situação foi ficando um pouco que cômoda, porque Ismael não era filho legítimo de Sara, mas era filho de Abraão. Porém, passado algum tempo, assim como Deus havia prometido, Sara engravidou. E agora nasce Isaque, o filho da promessa. E quando se dá o dia, uma grande festa para o desmame de Isaque, Sara observa que Ismael, que é o filho de Agar, está zombando de Isaque. Então ela fica muito irritada e ela manda que Abraão despeça Agar com o menino Ismael. E Abraão, atendendo aquilo que Sara pedia, tudo isso a gente sabe, debaixo de um controle de Deus, ele despediu Agar. E ela saiu errante, foi o texto que eu li. Saiu errante pelo deserto, levando um pouco de água, um pedaço de pão e o menino. E é no deserto que Agar vai ter uma experiência com Deus. E é sobre isso que eu quero falar nessa tarde, nesse momento com você. Todos nós enfrentamos desertos na nossa vida, pelas mais diferentes causas, por problemas pessoais, familiares, saúde, enfim, na obra de Deus, na vida financeira, todos nós enfrentamos desertos. E nós, entre nós cristãos, nós temos assim uma certa resistência com essa palavra, o deserto, não queremos o deserto. Mas na verdade eu queria dizer para você hoje que o deserto ele não é de todo mal. O deserto é o lugar onde Deus nos treina. Nós podemos observar isso na palavra de Deus, não é verdade? Se você tem conhecimento da palavra de Deus, você sabe disso. Homens e mulheres, servos de Deus, foram treinados pelo Senhor no deserto. Elias teve uma grande experiência no deserto. Paulo teve experiência com Deus no deserto. Moisés viveu grandes experiências, coisas maravilhosas com Deus no deserto. O próprio Jesus, ele foi levado, a Bíblia diz que ele foi conduzido pelo Espírito Santo, pelo Espírito, para ir ao deserto, para ser provado, ou tentado, melhor dizendo, a melhor expressão é tentado por Satanás. Então, o que eu quero dizer para você nessa tarde, que o deserto, ele não é um acidente de percurso. O deserto está na agenda de Deus. Muitas vezes Deus nos leva para lá para nos ensinar
como se nós estivéssemos sendo matriculados numa escola. A escola de Deus é o deserto. O deserto é o lugar onde Deus nos molda, não é? Por todas as situações que nós vivemos. É o lugar onde nós somos quebrantados. Toda a nossa exaltação, nosso orgulho, nossa soberba, tudo isso é tratado por Deus no período que nós passamos pelo deserto. Ficamos longe das pessoas, longe dos holofotes, longe da fama, dos aplausos, do reconhecimento das pessoas. Às vezes enfrentamos períodos de grande solidão. É o deserto da nossa vida. Nesse tempo, nós aprendemos que nós podemos conhecer Deus muito mais de perto, face a face. Nós aprendemos a falar com Deus, ouvimos Deus falar conosco, a nossa sintonia com Deus fica mais afinada, nossos ouvidos ficam mais sensíveis àquilo que Deus quer nos falar. Quero dizer para você, querido, que no deserto Deus não quer nos humilhar, Deus quer nos ensinar. Quero dizer para você que o deserto não é para nos destruir, é para nos restaurar. No deserto, Deus trabalha em nós, antes de trabalhar através de nós. No deserto, Deus está nos mostrando que nós temos muitas capacidades. Somos pessoas especiais, chamadas por Ele, mas que nós precisamos entender, ser moldados pelo Senhor, para estarmos realmente preparados para ser usados pelo Senhor como Ele quer que a gente seja usado. Louve a Deus pelo seu deserto. Não se sinta diminuído, destruído, abandonado por Deus, não amado por Deus, porque você está no deserto. Nesse momento, Deus está te ensinando, Deus está te preparando para coisas muito maiores do que essa. Sabe o que aconteceu com Agar? Ela teve uma experiência maravilhosa, porque ela achou que ela ia morrer. O filho ia morrer. Se você ler o texto de Gênesis 21, ela se afastou, ficou longe do menino, esperando a hora de morrer, porque a água tinha acabado, o sol era quente, não havia mais pão. O que fazer? Ela só esperava o pior. O que aconteceu? Deus se apareceu no deserto. Apareceu através da figura de um anjo que falou a Agar e disse para ela que ele tinha uma provisão. Sabe o que tinha no deserto? No deserto tinha uma fonte de água que ela não tinha visto, enquanto Deus não preparou ela para ver aquilo. Quantas vezes você no seu deserto só está vendo a dificuldade, a provação, a destruição, a morte? Você diz, não tem mais o que fazer, eu vou morrer agora. Deus me abandonou, meus amigos me deixaram. Quem sabe Agar nunca esperava a atitude de Abraão. Quem sabe Agar pensava, o meu filho, sendo filho de Abraão, eu terei todo o cuidado, meu filho vai ser bem cuidado, vai ser amado, vai ter uma casa, uma família. Mas não foi assim. Ela não teve o que ela esperava ter de Abraão, mas Deus estava vendo. Deus estava perto, Deus estava naquela situação. Quero dizer para você que Deus está conosco nos nossos desertos. Se você está no deserto, querido, aproveite esse momento. Fale com Deus. Esse momento talvez de solidão, de dor, de aflição, de doença, de uma crise financeira, de um problema familiar. Quem sabe sua casa, seu casamento está enfrentando uma crise. Aproveite esse momento para falar com Deus. Aproveite esse momento para derramar seu coração. Ao invés de ficar olhando para as adversidades do deserto, olhe para o Deus que pode fazer descer maná no deserto. Olhe para o Deus que tem água no deserto. Olhe para o Deus que tem poder de transformar os desertos em oásis, em mananciais, em tempos de bênção, em tempos de vitória. Eu quero dizer para você que o deserto, ele é uma escola intensiva. Sabe quando a gente vai fazer um curso, um concurso, e aí você se prepara para fazer um curso intensivo de muitas horas, muito estudo, porque você precisa ser aprovado naquele concurso? O deserto é isso. É um tempo que você está sendo preparado. Você está estudando. As aulas são intensas, mas o professor é o melhor. O curso é o melhor. Quando você sair do deserto, você vai sair uma outra pessoa. Grandes coisas vão acontecer. Você vai viver coisas grandes com Deus enquanto você estiver no deserto.
Será que você pode entender esse trabalhar de Deus e compreender que, na verdade, Deus está agindo, Deus está trabalhando, Deus está falando com você, Deus está moldando você, Deus está fazendo coisas grandes, ainda que você não veja. O lugar do deserto é quente, é árido, é solitário. Eu nunca fui no deserto, mas ouço falar. De dia, sol escaldante. À noite, frio intenso. Como resistir a isso? Fisicamente, nós ficamos debilitados com o deserto. Fisicamente, nós ficamos cansados. Mentalmente, ficamos enfraquecidos. Todas as nossas emoções, elas ficam, ao nosso ver, descontroladas enquanto estamos no deserto. Quando caminhamos pelo deserto, nós temos sede e não temos água. Temos fome e não temos comida. Traz isso para a sua vida espiritual. Quantas vezes a gente está até assim, diante de situações que a gente não está fisicamente sendo provado, mas espiritualmente nós estamos passando dias muito difíceis. Escassez. Deus não fala. Parece que o Espírito Santo nos deixou. Nós estamos no culto, mas não conseguimos receber aquela palavra. Sabemos que é Deus que está falando, mas parece que não é com a gente. Ouvimos alguém dizer, Deus falou comigo. Ouvimos outro dizer, Deus me abençoou. E parece que com a gente não acontece nada. Só calor, só luta, só prova, só frio. Não há nada, não tem sombra, não tem nada que nos ajude, que nos dê um alento, que nos dê um conforto. No entanto, o deserto é um lugar onde a gente tem experiências com Deus. Você conhece a história da caminhada do povo pelo deserto? Quantos milagres Deus fez, quantas coisas lindas Deus operou em 40 anos de caminhada no deserto. Mas quando você lê a Bíblia, sabe o que Deus diz a respeito do deserto? Eu te provei. Eu fiz você passar pelo deserto. 40 anos. Eu provei a sua fé, eu provei você na falta da água, eu provei você na falta da comida, eu provei você em todas as circunstâncias, porque eu queria saber o que estava no seu coração. Será que esse deserto não é para Deus de fato saber o que está no seu coração? Quantas vezes Deus me provou e depois da prova eu percebi que de fato Deus queria saber quem eu era. Às vezes nem eu sabia quem eu era. Talvez você não saiba quem de fato você é. E Deus está te provando para você se conhecer, para você saber quem você é. Você é uma pessoa cheia da bondade de Deus, da graça de Deus. A misericórdia de Deus está sobre a sua vida. Você não está só. Mas você precisa saber disso, ter consciência disso. Nós não podemos nos esconder de Deus em lugar nenhum, muito menos no deserto. Nós não podemos achar que somos capazes em tudo. Não, nós somos dependentes de Deus. E o deserto faz isso. Agar descobriu que ela não precisava depender da provisão de Abraão. Ela podia depender da provisão de Deus. No deserto de Agar, apareceu água, uma fonte de água. Eu quero declarar sobre a tua vida que no teu deserto pode aparecer uma fonte de água. E você pode me perguntar, como? Aonde? De que jeito? Eu quero dizer para você que milagre ninguém explica. A fonte para Agar no deserto foi um milagre. E a fonte para você no seu deserto será um milagre. Nesse pequeno momento de reflexão, eu convido você, tire os seus olhos das circunstâncias. Tire seus olhos de tudo que está ao seu redor. Coloque os seus olhos em Deus. Quando nós olhamos para Deus, como diz a sua palavra, nós experimentamos milagres. Nós experimentamos provisão. Deus não te levou para o deserto para te matar. Você não vai morrer no deserto. Você vai viver. Você vai superar. Você vai crescer. Você vai sair dessa muito melhor. Quando o povo terminou a caminhada no deserto, muitos pereceram. Teve gente que não deu conta. Murmurou, pecou e morreu no deserto. Mas quem venceu tinha uma Canaã esperando por eles. A vitória estava lá, no final do deserto. Querido, querida, em nome de Jesus, continue, avance. Eu não aguento, eu estou cansada. Ele vai te renovar. Eu não tenho esperança. Ele vai te dar esperança. Eu perdi a paz. Ele é o Deus da paz. Eu não tenho mais alegria. Jesus é a alegria. Renove-se em Deus. Fortaleça sua
fé, renove-se com a palavra de Deus, busque o Senhor, levante a sua cabeça, cante, exalte a Deus, porque você vai chegar em Canaã. O deserto é transição, o deserto não é para sempre. Provas tem dia para começar e dia para terminar. Nós não estamos aqui para morrer na provação. Nós estamos aqui para ser provados, aprovados e melhorar. Eu queria orar com você. Queria que nesse momento você tivesse um momento de oração. Aí onde você está? Se você está na sua casa, se você está num lugar que você pode, feche os seus olhos. Se você não pode fechar seus olhos agora, quem sabe você não pode. Eleve o seu coração. Fale com Deus. E Deus vai nos alcançar com a sua presença, a sua bondade, a sua graça nesse momento. Amém? Pai, em nome de Jesus, queremos te louvar e te agradecer por todas as coisas que o Senhor faz, porque o Senhor é bom. Em todo tempo o Senhor é bom. E mesmo quando somos provados, o Senhor é bom. Quando nos faz passar pelo deserto, o Senhor é bom. Quando muitas vezes nos sentimos entregues a situações mais difíceis possíveis, o Senhor é bom. Porque a provação tem um propósito. O Senhor quer nos ensinar a depender de Ti, a confiar no Senhor. Quantas vezes nós ficamos esperando em pessoas como Agar esperava em Abraão? Quantas vezes ficamos confiando em circunstâncias porque achamos que aquilo nos dá segurança? Mas nós precisamos aprender a confiar no Senhor. O salmista disse assim: porventura Deus poderia preparar uma mesa no deserto? E eu sei que tu podes. E eu te peço, Senhor, nesta hora, que o Senhor prepare mesa nos desertos da nossa vida, nos dias difíceis que nós vivemos, que haja uma provisão, que haja, Senhor, o socorro. E se nós realmente não tivermos mais força, eu creio que há um lugar de aconchego na tua presença, que o Senhor pode nos restaurar, porque o Senhor restaura as forças daquele que não tem força. Que esta pessoa que me ouve nesta hora, esse irmão, essa irmã, aonde quer que esteja, que ele seja alcançado agora pela bênção do Senhor. O deserto não é para sempre, o deserto não vai nos destruir, o deserto é um tempo de aprendizado, é uma escola, nós estamos matriculados nela, mas não seremos reprovados, nós seremos aprovados, vamos receber o diploma, vamos fazer uma festa de formatura, porque o Senhor vai nos ajudar a vencer tudo isso, e então nós vamos entender o que tu tens reservado para nós além do deserto. Em nome de Jesus nós oramos. Quero louvar a Deus por esses momentos que você passou com a gente. Esse é o primeiro vídeo que nós estamos fazendo, Momentos com Deus. Teremos outros, eu te espero no próximo. Um momento de reflexão, de comunhão, de oração. É o que Deus tem para você. Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus quiser.